Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luas e Rezende. Luas se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero trazer para vocês um filme da Coreia, né? Mais um filme da Coreia do Sul, tá? Chamado Uma Família Normal. Vou dar spoilers aqui, como eu sempre faço, tá? E ele é baseado num livro, tá? Chamado O Jantar. Já houve gravações desse filme aqui no Ocidente, parece que houve uma versão americana, uma versão alemã, coisa e tal. E agora o cinema da Coreia tá, né? Pegando essa boa história, tá? E adaptando para o seu para o cinema coreano, e inclusive trabalhando umas questões bem contemporâneas também nesse filme, tá? Vou ter que dar spoilers aqui, como eu sempre faço, tá? Então vocês vão lá, dão uma assistidinha no filme, mas esse filme já tá até algumas semanas em cartaz, né? E o que acontece? O filme ele fala de dois irmãos, tá? Que tem uma mãe que tá, vamos dizer assim, já com tipo um Alzheimer da vida, né, no caso, né? Um irmão é um advogado, né, que só quer saber de dinheiro, ele não quer saber de escrúpulos, né? E o outro é um médico, né, que salva vidas, né? O médico tem um filho, o advogado tem uma filha, né? E aí o que acontece? Esse advogado, ele vive num nível altíssimo de vida, ele tem uma esposa mais jovem, ele tem uma criança pequena, enquanto que o médico tem uma esposa que já é mais velha, ele tem um filho adolescente, né? O que vai acontecer? Vai haver um caso de atropelamento no início do filme, vai haver uma briga de trânsito onde um ricaço, um rapaz ricaço acaba atropelando um pai de família, né? Acaba atropelando um pai de família, né? E acaba também atingindo o carro do pai de família e bota a filhinha dele de 8 anos em coma no hospital, né? E aí esse advogado ele vai defender esse moleque ricaço que provocou esse atropelamento, né? Vai dizer que ele agiu como, vamos dizer, que foi um homicídio culposo, porque na verdade ele teria acelerado o carro com medo, né? Porque o outro veio com um taco de beisebol pra cima dele e acabou atropelando o cara. Mas na verdade ele acelerou de propósito para matar o cara, né? E era um cara que não valia nada, né? Esse assassino aí, né? E aí o que acontece? O médico, né, que é o irmão desse advogado, estava tratando da filhinha do cara que foi assassinado, né? Que foi atropelado e foi morto, né? E aí ficou aquele dilema, né? O médico ficava falando: você vai defender esse cara dizendo que foi um homicídio culposo e não que foi um homicídio doloso, né? Então essa questão moral já ficou ali entre os dois, né? Um advogado sem escrúpulos nenhum, né? E o médico, né, totalmente cheio de escrúpulos, né? Só que vai acontecer um grande problema nessa história toda. O filho adolescente, né, do médico e a filha adolescente do advogado vão espancar um mendigo e vão matar esse mendigo, entendeu? De uma forma completamente fria e calculista, né? E aí o que vai acontecer? Isso é filmado por uma câmera de segurança e viraliza na internet, viraliza na mídia, né? E aí a grande questão é a seguinte, e aí você não consegue ver bem o rosto dos dois, né? E aí fica a grande questão: esses pais, essas duas famílias, vão entregar os filhos à polícia ou não, né? E aí você vai ter toda uma situação ali, né, onde essa moral novamente vai ser trabalhada, né? E até que ponto essa coisa vai ser subvertida entre os irmãos, né? Até que ponto o advogado sem escrúpulos vai passar a ter escrúpulos e o médico com escrúpulos vai passar sem escrúpulos, né? Por causa da defesa dos filhos, né? Da passação de mão na cabeça dos filhos. Então uma questão moral, né, muito interessante, né? Que você vê polos aí se invertendo, né, ao longo do filme. Já dei spoiler demais, né, do filme, né? Não vou falar do desfecho aqui, que é um desfecho inclusive bem trágico, diga-se de passagem, tá? Mas ele deixa a gente refletindo bastante. Primeiro, né, esses adolescentes que estão por aí hoje, que estão completamente insensíveis, completamente sem
referência de nada, né? Não estão sendo educados pelos pais adequadamente, né? Não estão tendo limites estabelecidos, não estão tendo nenhuma balança moral colocada na formação deles, entendeu? E eles acham que podem a tudo e todos, como se a vida fosse uma grandíssima de uma brincadeira. O filme deixa isso muito bem claro, e é muito isso que a gente está vendo por aí acontecendo atualmente. A gente está vendo crianças e adolescentes cada vez mais sem essa balança moral, e esse mundo está piorando demais por causa disso, né? A gente realmente tem um problema aí muito grave nesse sentido, tá? E é interessante você ver também essa inversão de polos, né? Essa coisa também da balança moral dos pais também, né? Quando os pais... até que ponto os pais também abandonam essa moral para proteger os filhos, né? Pais esses que já não deram essa educação moral para os filhos, tiveram uma educação distanciada, ficaram, vamos dizer assim, com uma vida distanciada dos filhos, e não deram esse acompanhamento, essa balança moral para eles, né? No caso, né? Então, quer dizer, é um filme que suscita muitas discussões, é um filmaço, gente, vale muito a pena assistir, tá? Eu tenho minhas reservas com relação ao cinema da Coreia. O cinema da Coreia é o seguinte, tá? Ou você tem filmes que são muito bons, tá? Tipo um Táxi, tipo um Parasita, tipo esse que tá passando agora, Uma Família Normal, tá? Ou você tem filmes que são realmente extremamente maçantes, né? Então, quer dizer, é legal porque a gente está começando a ver bastante coisa do cinema da Coreia aqui. Você vê que é um cardápio bem variado. O cinema coreano tem um cardápio bem variado. Tem filmes que conseguem ser muito bons, mas também tem filmes que conseguem ser bem chatinhos, bem enjoativos, né? De qualquer forma, tá? Esse aí vale bastante a pena, tá? Uma Família Normal vale bastante a pena, tá? E é muito legal você ver essa leitura do cinema coreano, dessa obra literária daqui do Ocidente, tá? E também comparar com os filmes anteriores, né? Sobre esse filme, dessa história também, né? Que é do livro O Jantar, tá certo? Gente, vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o batataespacial.tudojunto.com.br, e futuramente vou conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. 자기야, 내가 너한테 거짓말할 거라고 생각하니? 너희 뭔데 내 아들 인생을 단정지어? 너 아니야. 다 덮고 가면 아무 일 없는 게 되는 거야? 지금 가족회의 하는데 왜 있는 거예요, 이 여자?